Vamos analisar neste vídeo um teorema fundamental da análise vetorial, que é o teorema do rotacional. Como motivação física, nós vamos considerar a lei de Ampère, que é baseada na circulação do campo magnético, ou seja, sua integral em um circuito fechado C, do produto escalar do campo magnético com incrementos de comprimento ao longo deste circuito C. A lei circuital de Ampère nos diz que a circulação do campo magnético corresponde à corrente total envolta pelo circuito C. Vamos considerar, então, um campo vetorial arbitrário, que eu vou chamar de F, e ele terá componente x como sendo fx. Essa componente fx pode depender tanto de x quanto de y e z, então será um fx de r na direção x, e a mesma coisa acontecendo com as componentes nas demais direções. Eu estou usando aqui a representação retangular por ser a de visualização mais intuitiva. Porém, se eu tenho um resultado físico geral, esse resultado não pode depender da representação que eu escolher. Se eu provar que uma dada relação é válida em coordenadas retangulares, esse resultado matemático também deverá ser válido em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Por simplicidade, vamos então considerar o plano XY, e eu vou tomar um vetor de referência R0. Centrado em R0, eu vou considerar um circuito retangular, com lados paralelos aos eixos x e y. Este será o nosso circuito C. Ele terá lados de comprimento ΔX e ΔY. E claro, esta região está imersa em um campo vetorial F. Nós temos então o nosso ponto na extremidade do vetor R0, dado por x0, y0, e eu vou adotar este plano como correspondendo a z igual a 0. Isso definirá o nosso vetor R0, e em volta dele eu vou considerar o nosso circuito C, que possui lados ΔX e ΔY. Este lado aqui eu chamarei de 1, este eu chamarei de 2, este de 3 e este de 4. E vou calcular a circulação ao longo de C. Farei isso no sentido anti-horário. Para determinarmos a circulação de F ao longo de C, nós precisamos definir o ΔL em cada trecho. Em seguida, nós tomaremos o produto escalar com F, tendo como referência o F calculado em R0, ou seja, o F de x0, y0, 0. E ao final, nós teremos que a integral fechada no circuito C será dado pela integral de caminho ao longo de 1, mais a integral de caminho ao longo de 2, mais a integral de caminho ao longo de 3, mais a integral de caminho ao longo de 4. E eu vou chamar, por simplicidade, a integral ao longo de 1 de γ1, a integral ao longo de 2 de γ2, é a mesma coisa com os lados 3 e 4. Vamos supor aqui que o retângulo seja tão pequeno que o campo F ao longo de cada um de seus lados possa ser tomado como constante, qualquer que seja a sua orientação, se estivermos nos movendo ao longo de x ou ao longo de y. Então vamos fazer o cálculo de cada um dos γi
que constitui a nossa circulação gama. No lado 1, nós estamos nos movendo ao longo de x, então nosso ΔL será igual a ΔX na direção x, e o produto escalar do campo ao longo do lado 1 com ΔL restará apenas a componente x, que está calculada em x0, porém eu me movi na direção y para chegar até o lado 1, então eu estou em y1. E o z se mantém como sendo 0, multiplicando ΔX. Portanto, o nosso gama 1 será igual a fx de x0, y1, 0, ΔX. No lado 2, o nosso ΔL agora será igual a um ΔY na direção y, e o produto escalar do campo sobre o lado 2, ou seja, F2, com esse ΔL, será dado por, só sobrará a componente em y, Fy. Agora eu me movi ao longo de x, então eu estou sobre o lado 2, ou seja, em x2, porém eu me mantive no mesmo valor de y, ou seja, ainda estou em y0, com z0, ΔY. Portanto, a nossa integral gama 2 será dada por Fy de x2, y0, 0, vezes ΔY. No lado 3, nós teremos então ΔL igual a um ΔX na direção x, e o produto escalar do campo neste lado, ou seja, F3, com ΔL, mais uma vez, sobreviverá apenas a componente em x, tomada neste lado 3, ou seja, Fx, me movimento em y para chegar no lado 3, ou seja, x0, y3, 0, ΔX. Portanto, nosso gama 3 será igual. Agora, nós estamos nos movendo na direção negativa de x. Então, quando fizéssemos a integral ao longo de ΔX, nós teríamos de considerar um sinal negativo. Estaríamos indo de ΔX até 0. Então, teremos aqui menos Fx de x0, y3, 0, ΔX. E, no lado 4, fechando a nossa integração, o nosso ΔL será igual a um ΔY na direção y, e o produto escalar do campo sobre o lado 4, ou seja, F4, com esse ΔL, sobreviverá apenas a componente y, então será um Fy calculado no x referente ao lado 4, ou seja, x4, tenho aqui y0, 0, ΔY. Portanto, a nossa integral gama 4, mais uma vez, agora eu estou percorrendo no sentido contrário à nossa orientação de y, então temos um sinal negativo, temos um menos Fy de x4, y0, z0, ΔY. Nós sabemos que se nós temos uma função que nós dizemos comumente em física ser bem comportada, ou seja, ela é contínua e todas as suas derivadas são contínuas, nós podemos escrever, se tivermos um ΔU suficientemente pequeno, seu f de um certo ponto zero de referência mais ΔU igual a f de U0 mais a sua derivada com relação a essa variável vezes o incremento ΔU. Então, nós vamos agora retornar a C, nosso circuito. Esse é o lado 1, este é o lado 2, este é o lado 3 e este é o lado 4. Ele está centrado em x0, y0, 0.
Então, se esse lado mede ΔY, esta distância corresponde a ΔY sobre 2. E o mesmo para esta distância. Essa distância do centro até o lado 4, se o comprimento total é Δx, aqui nós teremos Δx sobre 2, a mesma coisa para esta distância. Vamos voltar então aos gamas que nós calculamos em cada lado. No lado 1, nós temos aqui gama 1 igual a fx de x0, o y1 corresponde ao y0 menos ΔY sobre 2, 0 para z, que multiplica Δx, e, usando a nossa definição para f de uma dada variável com um incremento pequeno δ, nós vamos aproximar essa expressão como sendo o nosso fx no ponto central, x0, y0, 0, mais a derivada desta função. Agora, como eu estou derivando em y, porém a função depende de x e z também, vou considerar a derivada parcial de f de y vezes o incremento, que é menos ΔY sobre 2. E temos de considerar o Δx, que está multiplicando tudo. Vamos fazer o mesmo para o lado 2, o gama 2. Nós temos aqui embaixo, que é o fy, calculado em x2, ou seja, x0 mais Δx sobre 2, y0, 0, multiplicando ΔY. E eu vou aproximar, usando a nossa definição da função calculada em um ponto central mais um pequeno incremento, como sendo a função no ponto central, x0, y0, 0, mais a derivada dessa função com relação à variável, que no caso será uma derivada parcial, vezes o nosso incremento, que no caso é o Δx sobre 2 positivo. Mas precisamos agora considerar o ΔY multiplicando todo este termo. Vamos agora considerar o lado 3, em que o nosso gama 3 será igual a menos fx no ponto x0, y3 corresponde a y0 mais ΔY sobre 2, z igual a 0, multiplicando Δx, e eu vou aproximar este termo como sendo menos esta função fx calculada no nosso ponto de referência, x0, y0, z igual a 0, mais a derivada dessa função com relação à variável, ou seja, df dy, multiplicando o nosso incremento, que é ΔY sobre 2 positivo. E teremos o termo Δx multiplicando a função. Por fim, vamos ao lado 4. O nosso gama 4 será igual a menos fy calculado no ponto x4, ou seja, x0 menos Δx sobre 2, mantenho y0 e o z igual a 0. Está multiplicando o ΔY. Vou aproximar este termo como sendo, então, menos, substituindo o fy nesse ponto pela nossa função no ponto de referência, fy de x0, y0, z igual a 0, mais a derivada dessa função com relação à variável, ou seja, um df dx, multiplicando o incremento, ou seja, menos Δx sobre 2. Multiplicando a função, temos o ΔY. O nosso gama total, ou seja, a circulação ao longo do circuito C,
será igual à soma de gama 1 com gama 2 com gama 3 com gama 4, que nos fornecerá, utilizando nossas aproximações, já fazendo a multiplicação com o termo entre colchetes. Este aqui é o nosso termo referente a gama 1. Este é o nosso termo referente a gama 2. Este é o nosso termo referente a gama 3. E por último, teremos nosso termo referente a gama 4. Note que este primeiro termo referente a 1 se cancela com este primeiro termo referente a 3. Enquanto que este primeiro termo referente a 2 se cancela com esse primeiro termo referente a 4. Fazendo a soma, nós ficaremos, então, com menos dfx dy. Ambos multiplicam ΔX, ΔY sobre 2. Somando, meio com meio dá 1, teremos simplesmente ΔX, ΔY. Também aqui, somando este termo com este, ficaremos com dfy, dx, ΔX, ΔY. Somando, temos meio com meio que se transforma em 1, que então nos fornecerá ao final, colocando ΔX, ΔY em evidência, dfy, dx menos dfx, dy, multiplicando ΔX, ΔY, que é a área do circuito que eu chamarei de ΔS. O termo entre parênteses corresponde à componente z do rotacional da função f. Caso o circuito C não estivesse exatamente no plano XY, mas possuísse uma dada inclinação ao longo do eixo Z, nós teríamos então que a integral fechada ao longo de C de f escalar dl seria igual a uma integral ao longo de toda a superfície delimitada por este circuito do rotacional de f, produto escalar com n ao longo de ds. No nosso caso, o nosso versor normal para esse exemplo foi o versor z. Este resultado constitui o teorema do rotacional, que também é conhecido como teorema de Stokes, embora nós não iremos utilizar este termo neste curso, e estabelece que a circulação de um campo F ao longo do circuito C é igual ao fluxo do rotacional de F por uma superfície aberta S limitada por C. O rotacional é um operador vetorial associado ao nosso operador del, também chamado de nabla, e em coordenadas retangulares, x, y, z, corresponde a dfz dy menos dfy dz na direção x mais dfx dz menos dfz dx na direção y mais dfy dx menos dfx dy ao longo de z. Note que nós estamos fazendo aqui como se fosse um produto vetorial do operador del, que é dado por d dx ao longo de x mais d dy ao longo de y mais d dz ao longo de z, com um vetor f. Temos aqui a mesma estrutura cruzada de produtos vetoriais, e para obtermos a expressão do rotacional em coordenadas retangulares,
podemos resolver, então, como se fosse um produto vetorial, o seguinte determinante. Na primeira linha, coloco os versores, representando as 3 orientações. Na segunda linha, as componentes do nosso vetor nabla, em sequência. E na terceira linha, as componentes do nosso vetor f. A resolução deste determinante nos fornecerá esta expressão. Em coordenadas cilíndricas, ρ, φ, z, o rotacional de uma função f vetorial possui esta expressão. E note que nas componentes ρ, φ e z, nós não temos puramente as derivadas das funções. Temos também termos como 1 sobre ρ, que está fora da derivada, ou temos a derivada da componente multiplicando uma coordenada. Aqui, neste caso, a componente φ da função multiplicando ρ, sendo derivada com relação a ρ. E, por último, em coordenadas esféricas, no caso r, θ e φ, o rotacional da função f será dado por esta expressão, em que, mais uma vez, ao longo de cada direção, nós não temos apenas a derivada de uma dada componente. Temos também, por exemplo, esse termo seno de θ, que não é derivado e está na direção θ. E temos não só a derivada da componente φ da função, mais uma derivada de r vezes essa componente, além desse termo r seno de θ e r, que não participa da derivada. Enquanto que o teorema do divergente relacionava uma integral superficial com uma volumétrica, o teorema do rotacional relaciona uma integral de caminho com uma integral de superfície. Estamos relacionando a circulação do campo com o fluxo do rotacional deste campo. E note que nós temos integrais distintas, aqui uma integral de caminho e aqui uma integral de superfície, então nós não podemos igualar os integrandos.